Primeiramente, queria pedir desculpa por não falar francês. Alors, il demande pardon parce qu'il ne parle pas français. Eu poderia falar portunhol ou tentar falar inglês, mas francês para mim é impossível. Il peut peut-être vous parler anglais ou espagnol, mais français. Queria agradecer a Cecília por fazer a tradução. Il me remercie pour la traduction. E a todo o pessoal aqui da livraria, da Federação Anarquista, pelos últimos dias aqui em Lyon, que foram bastante especiais. Et il remercie aussi les gens de la librairie qui l'ont accueilli ici à Lyon. Bom, a ideia hoje é falar um pouco das manifestações que estão acontecendo no Brasil. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de parler des manifestations qui sont en train de se passer à São Paulo, au Brésil. Eu vou principalmente falar sobre as manifestações que aconteceram no mês de junho. Il va d'abord parler des manifestations qui se sont passées pendant le mois de juin. Eu vou tentar fazer um pouco da relação com os movimentos e com os grupos anarquistas. Et il va relier tout ça un peu avec les groupes et les mouvements anarchistes. Bom, inicialmente, para falar sobre as manifestações elas aconteceram esse ano, principalmente por conta do aumento da tarifa de transporte. Alors, les manifestations, elles ont commencé d'abord à cause de l'augmentation du tarif des transports publics. No começo do ano, a tarifa do transporte público aumentou em algumas capitais do Brasil, principalmente em Salvador, em Porto Alegre e em Florianópolis. Alors, le prix des transports a augmenté à Salvador, Florianópolis et Porto Alegre, au début de l'année. No mês de março, uma frente de militantes anarquistas e de esquerda em Porto Alegre se organizaram para fazer uma jornada de Paper Two. Que nessas manifestações de Porto Alegre, as pessoas começaram a utilizar essas estratégias de black bloc ou ações mais decisivas. Dans les manifestations de Porto Alegre, ils ont commencé à utiliser ces techniques de rassemblement de black bloc. E é interessante que foi a primeira cidade nesse ano a conseguir ter o preço da tarifa reduzido para o valor anterior. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été la première ville à réussir à baisser le prix qui avait été augmenté au prix initial. Sobre o movimento Passe Livre, que era o movimento que chamou essas manifestações, a história do movimento não começou esse ano. À propos du mouvement Passe Livre, qui est un mouvement qui revendique en fait le transport public gratuit, ça n'a pas commencé cette année. Eu acho que é importante saber a história, que no ano de 2005 foram as primeiras mobilizações que esse grupo chamou. Les premières mobilisations ont commencé en 2005. O grupo talvez seja o primeiro movimento social no Brasil que tem uma organização efetivamente horizontal. O movimento Passe Livre. Ce mouvement, ça a été un des premiers groupes à avoir un mouvement horizontal. E ele tem fortes influências das lutas anti-globalização do começo dos anos 2000. Et ils sont influencés par les manifestations anti-mondialisation du début des années 2000. Então, essas estratégias que estão sendo adotadas esse ano, elas são em grande parte influenciadas já por esse histórico todo de lutas dos últimos 15 ou 20 anos. Les stratégies de mobilisation d'aujourd'hui ont été influencées par toutes les précédentes.
mas apesar de não ser uma estratégia nova, ela não era muito difundida e conhecida no Brasil. Même si c'était pas une stratégie nouvelle, elle était peu connue et peu approfondie au Brésil. En tout cas. No caso de São Paulo, esse ano, as manifestações começaram no mês de junho. Pour le cas de Sao Paulo, les manifestations ont commencé en juin. No dia 2 de junho, o prefeito da cidade de São Paulo, ele notificou que o aumento da tarifa seria de R$ 3 para R$ 3,20. Le 2 juin, il y a le maire de Sao Paulo qui a annoncé que le prix du billet, du ticket, augmenterait de 3 reais à 3,20 reais. Em resposta a essa decisão da prefeitura, o Movimento Passe Livre chamou no dia 4, 2 dias após o anúncio, uma mobilização no centro da cidade de São Paulo. Et 2 jours plus tard, le 4 juin, le mouvement du Passe Livre, ceux qui revendiquent le ticket gratuit, ont appelé les gens à manifester et à se regrouper. E nesse dia, por volta das 7 da noite, cerca de 2.000 pessoas foram para as ruas protestar contra o aumento da passagem. 2000. Et ce jour-là, à peu près 2000 personnes se sont regroupées à Sao Paulo. E diferentemente do que nos últimos anos tinha ocorrido na luta contra o aumento da tarifa, dessa vez a manifestação ela foi mais intensa e teve mais repressão por parte da polícia. Contrairement aux autres manifestations, celle-là a été plus intense et aussi il y a eu plus de répression policière. Em consequência disso, 2 dias depois, uma nova manifestação foi chamada contra o aumento da tarifa e contra essa repressão da polícia. Et donc en conséquence de cette répression policière, 2 jours plus tard, il y a eu une nouvelle manifestation à faveur du passe livre et contre la répression policière. Isso é um fato interessante, porque quando a gente analisa o histórico, pelo menos na cidade de São Paulo, das mobilizações, c'est intéressant parce que si on analyse l'histoire des manifestations et des regroupements à Sao Paulo, as manifestações elas costumavam ser muito esparsas, então elas ocorriam uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. C'est intéressant parce que les manifestations avaient l'habitude d'être assez éparpillées de semaine en semaine ou de 2 semaines en 2 semaines. Essa mudança de estratégia fez com que as pessoas ficassem o tempo todo atentas e pensando sobre as manifestações e sobre as questões do aumento da tarifa. Et ce changement d'organisation a permis en fait de garder les gens motivés pour se regrouper et continuer les manifestations contre l'augmentation du billet. Então, da primeira manifestação, que começa com cerca de 2.000 pessoas, até a quarta manifestação, um pouco mais de uma semana depois, aumentou 12.000 pessoas na rua. Donc en une semaine, c'est passé de 2.000 personnes à 12.000 personnes qui se sont réunies dans la rue. Isso é uma coisa muito nova na cidade de São Paulo, porque as pessoas normalmente não têm essa tendência, esse ímpeto de ir para a rua. Et c'est quelque chose de très nouveau. C'était quelque chose de très nouveau pour Sao Paulo parce que les gens n'ont vraiment pas l'habitude de se mobiliser dans la rue. E no caso dessa manifestação de 12.000 pessoas, a repressão policial foi enorme e a mídia, os meios de comunicação começaram a pedir uma repressão para que esses vândalos, esses jovens delinquentes, saíssem da rua e deixassem o trânsito livre. Et donc, durant cette 4e manifestation, qui a regroupé 12.000 personnes, la répression policière a été encore plus intense. Et ils ont demandé à ce que les vandales... O meio de comunicação, eles começaram a pedir que a polícia retirasse todas as pessoas da rua. Et les médias ont demandé à ce que la police retire de la rue tous ces vandales qui manifestaient. E na manifestação seguinte, a gente tem uma ação policial, que é uma ação de guerra, onde tiveram mais de 5.000 policiais na rua. Et donc la manifestation suivante, Mais de 5.000 policiais. Mas quantos dias depois? Foi tipo 3 dias depois. Donc 3 jours après, une nouvelle manifestation, à peu près 5.000 policiers étaient dans la rue et qu'est-ce que c'était? Réprimiram. Ils ont Como uma ação de guerra.
ils ont réprimé. Réprimé, oui, la répression. Ils ont parlé de répression de guerre, le mot en portugais c'est ça, qui a été assez violente. Que a polícia cercou os manifestantes numa rua, Les policiers, ils ont encerclé les manifestants dans une rue. fechando as duas entradas Ils ont fermé les deux entrées de la rue. e jogando bombas e atirando contra os manifestantes. Et ils ont balancé des fumigènes et ils ont tiré sur les manifestants avec des balles de caoutchouc. E nessa manifestação, tanto pessoas civis que estavam protestando, quanto pessoas, repórteres, pessoas dos meios de comunicação ficaram feridos. Et donc, durant cette manifestation, aussi bien les manifestants que les reporters et les journalistes se sont fait tirer dessus. Foram mais de 150 pessoas presas e pelo menos 70 pessoas feridas. Au moins 150 personnes ont été arrêtées et 70 ont été blessées. E é interessante que após essa manifestação, os meios de comunicação, que até esse momento eram contra as manifestações, eles mudam o discurso. C'était intéressant parce qu'après cette manifestation, les médias qui étaient contre ce mouvement, ils ont changé d'avis. Mas ao mesmo tempo, Mais en même temps, eles mudam as reivindicações, os motivos para as pessoas estarem nas ruas. En même temps, ils ont changé les revendications du mouvement et de pourquoi ils étaient dans la rue. Então, a luta que começou como uma luta mais radical de esquerda, Alors la lutte qui a commencé comme étant assez radicale d'un mouvement de gauche, nesse momento vira mais uma reivindicação aberta e vazia. à partir de ce moment-là, la revendication elle devient plus ouverte et aussi plus vide de revendications, d'idées politiques. Porque na manifestação seguinte, que foram 4 dias depois dessa grande repressão, donc après la grande répression, 4 jours plus tard, il y a eu une nouvelle manifestation. Nas ruas de São Paulo tiveram mais de 1 milhão de pessoas. Il y a eu à peu près 1 million de personnes dans la rue. Algumas pessoas que sabiam porque estavam lá. Il y avait des personnes qui étaient là parce qu'ils le savaient. E outras pessoas que estavam lá simplesmente porque era grande espetáculo. Et d'autres personnes qui étaient là parce que c'était comme un grand spectacle. E isso abriu uma possibilidade para os grupos de extrema-direita reivindicarem o nacionalismo. Et ceci a été l'occasion pour les groupes d'extrême droite de revendiquer leurs idées. Então, Le nationalisme. Então, isso foi muito impactante para todos os militantes de esquerda. Ah, ça a été Muito difícil. Ça a été très difficile, oui. Les militants d'extrême gauche ont été extrêmement choqués. Porque a repressão agora não era por parte da polícia, mas era por parte dos próprios manifestantes. Parce que la répression ne venait plus de la police, mais des manifestants eux-mêmes. Então, para você ter uma ideia, tirar um objeto da rua de um lado e colocar no outro era considerado vandalismo. Par exemple, enlever un objet de la rue pour le mettre à un autre endroit était considéré comme du vandalisme. Então, a manifestação virou a própria polícia. Alors la manifestation s'est changée en sa propre police. E isso aconteceu por 2 ou 3 manifestações. Et ça s'est passé pendant 2 ou 3 manifestations. Que foi quando os meios de comunicação continuaram chamando as pessoas e esse espírito nacionalista perdurou. Pendant lesquelles les médias ont continué à appeler les gens et durant lesquelles les nationalistes ont continué à s'exprimer. Mas quando a gente observa o que aconteceu, para além dessas mobilizações do centro da cidade, para além, fora. Okay. Quand on regarde ces manifestations, au-delà de ce qui s'est passé dans le centre de la ville, começaram a ocorrer outras manifestações de grupos marginalizados fora do centro em outros momentos. Il y a d'autres manifestations qui ont commencé por pessoas da periferia, por pessoas... des gens de la périphérie, de villes aux alentours. E
E essas manifestações tinham uma reivindicação social clara. Et ces manifestations avaient une revendication sociale claire. E tinham uma estratégia de luta também diferente dessa que estava acontecendo no centro da cidade. Et ils avaient une stratégie de lutte différente de celle qui se passait dans la ville. Basicamente, eles fechavam as grandes avenidas que davam acesso à cidade de São Paulo. En fait, ils fermaient les grandes avenues qui donnaient accès au centre de la ville de São Paulo No período da manhã. le matin. Então, dificultando todo o acesso e toda a circulação na cidade. Ceci affectait toute la circulation de la ville. Voltando para o centro da cidade de São Paulo. Maintenant, on va revenir au centre-ville. Por mais que as manifestações tivessem assumido uma postura mais de direita, Même si les manifestations étaient plus de droite, os grupos de esquerda continuaram agindo com radicalidade fora da grande manifestação. les groupes de gauche continuaient à manifester en dehors des grandes manifestations du centre de la ville. E após o discurso da prefeitura e do governo estadual, Et après le discours de la préfecture et du gouvernement fédéral, régional, as pessoas retornando o preço da tarifa aos R$3, que era o preço inicial. le prix est retombé à 3 reais. Todas as pessoas, todos os grupos de centro ou de direita que estavam na rua, eles deixaram novamente as ruas. À direita. Centro-direita. Et donc tous les groupes politiquement du centre ou de droite ont quitté les manifestations. E as manifestações continuaram acontecendo, mas por outros objetivos. Et les manifestations continuaient, mais avec d'autres objectifs. Manifestações contra a repressão policial, contre la répression policière, contra a gentrificação, contre la gentrification, vous comprenez? E contra o ataque da polícia aos jovens negros das favelas. Et contre l'attaque de la police envers les jeunes noirs des favelas. Então, no mês de junho, as manifestações tiveram essa cara, elas foram múltiplas e difíceis de... Alors au mois de juin, les manifestations ont été assez diverses et difíceis de definir. Et difficiles à définir. Porque teve tanto uma participação em massa, quanto uma participação mais focada ou mais clara por alguns grupos sociais. Parce qu'il y a eu à la fois des manifestations énormes et d'autres plus petites et mieux organisées avec des idées plus claires. Quando a gente sai da análise só da cidade de São Paulo e vai entender e começa a tentar entender tudo o que aconteceu no Brasil naquele mês. Quand on sort de l'analyse de Sao Paulo et qu'on regarde ce qui s'est passé pendant ce mois-ci au Brésil, existem muitas especificidades no país. Ça a été très différent dans le pays. Porque ocorreram manifestações tanto em cidades muito pequenas, de 1000 habitantes. Il y a eu autant des manifestations dans des petits villages de 1000 personnes. Como nas grandes metrópoles das cidades. Tout comme dans les grandes métropoles du Brésil. Então, existiram tanto rebeliões individuais de pequenos grupos em pequenas cidades. Donc il y a eu à la fois des rébellions individuelles. Como essa luta social por melhores condições de transporte, moradia, habitação. Et à la fois des revendications sociales, de transporte, moradia, melhor du mode qualidade de de vie, vida. de la qualité de vie. E após o término do mês de junho, no começo do mês de julho, ocorrem os jogos da Copa da Confederação. Et donc début juillet, les jeux de... C'est le football? Ouais, les jeux de football de la Confédération commencent. Que é evento anterior à Copa do Mundo.
qui est un événement qui se passe avant la Coupe du Monde. Então, essas mobilizações que estavam acontecendo, elas ganham, no Brasil como um todo, elas ganham um novo foco e um novo objetivo de luta. Et donc, les manifestations gagnent avec ça de nouvelles revendications. Que são contra os gastos públicos para a construção dos estádios da Copa. Qui sont contre les dépenses publiques pour la construction du stade de la Coupe. E contra as remoções das comunidades e famílias que moravam nas regiões onde agora são os estádios. Et contre le déplacement des populations, des familles qui habitaient là où ils allaient construire le nouveau stade. Para a gente ter uma ideia da dimensão dessa Copa do Mundo, pour avoir une idée de la dimension de cette Coupe du Monde, essa provavelmente vai ser a Copa do Mundo mais cara da história do futebol. Ça va probablement ce sera la Coupe du Monde la plus chère au monde de l'histoire. Porque estão sendo construídos 12 estádios. Ils construisent 12 stades. Com o custo de cada um deles de 300 milhões de euros. 300 milhões de euros. Donc chaque stade coûte environ 300 millions d'euros à construire. Et il y a 12 stades. Sim. E desde 4 anos que existem algumas mobilizações e lutas contra essas obras. Okay. Desde 4 anos que já começaram algumas. Et ça fait 4 ans qu'il y a des manifestations contre ces dépenses publiques. Mas esse ano, por conta dos jogos, da Copa das Confederações, as pessoas tiveram uma atuação mais direta. Mais cette année, avec la Coupe de la Fédération, les gens se sont plus mobilisés. Então, em cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília. Donc dans les villes comme Belo Horizonte, Rio et Brasília. As manifestações e os grupos atuaram principalmente no entorno do estádio. Dos estádios de futebol. Donc dans ces villes-là, les manifestations se sont plutôt passées autour des stades. Apesar de existir nesses jogos oficiais da FIFA uma lei que é quase uma lei de exceção. Même si il existait une loi exceptionnelle pour les Jeux de la FIFA. Que é uma área de 10 quilômetros de raio, onde não se pode haver nenhum tipo de manifestação ou comercialização de produtos que não sejam os produtos oficiais. Cette loi interdit la commercialisation de produits ou des manifestations ou la vente de produits qui n'appartiennent pas à la FIFA. Então, no entorno dos estádios, operações de guerra são montadas para conter qualquer tipo de intruso. Et donc autour de ces stades, il y a une forte mobilisation policière afin de prévenir les manifestations. E eu acho que só foi possível ocorrerem as manifestações contra os jogos por conta exatamente dessas mobilizações que estavam ocorrendo anteriormente contra o aumento da tarifa de transporte. Et donc ces manifestations contre la FIFA, elles ont été possibles et elles ont été inspirées par les manifestations antérieures du passé livre. Eu acho que boa parte das imagens que circularam no mundo, pelo menos as imagens que circularam no Brasil, il pense que la plupart des images qui ont circulé dans le monde et au Brésil são as imagens desse momento. Sont les images de ce moment-là. Que é um momento de maior confronto e confronto mais público e mais visível. Car c'était dans ces moments-là qu'il y a eu le plus de confrontation avec la police. Porque os jogos estavam sendo transmitidos para o mundo todo. Parce que les jeux étaient transmis dans le monde entier. No final desses jogos, o país que saiu campeão foi o Brasil. À la fin des jeux, c'est le Brésil qui a gagné. E sempre fica a pergunta se essa vitória foi uma vitória armada, se foi uma vitória encomendada para tentar conter a revolta social ou se foi uma vitória esportiva. Donc après
la victoire du Brésil, la question reste de est-ce que la victoire a été due à une victoire sportive, victoire sportive, ou si ça a été fait exprès afin de diminuer les manifestations. Porque, por exemplo, quando a gente olha para a história do futebol no Brasil, quand on regarde l'histoire du football au Brésil, e lembra que o Brasil foi campeão nos anos 70 da Copa do Mundo, et qu'on se souvient que le Brésil a été champion dans les années 70, a gente vivia um dos piores momentos da ditadura militar do Brasil. C'était les pires moments de la dictature au Brésil. Então, é sempre complicado quando a gente pensa na política e no esporte. C'est un peu compliqué quand on pense à la politique et au sport. Mas, felizmente, esse ano, mais heureusement, cette année, depois da Copa das Confederações, o Papa decidiu ir para o Brasil. Mais après les Jeux, le pape a décidé de venir au Brésil. E o governo brasileiro, como é muito laico, et comme le gouvernement brésilien est très laïque, ele fez um sistema de segurança e investiu mais de 120 milhões de reais ou 40 milhões de euros para receber o Papa. Le gouvernement a instauré un système de protection et il a dépensé 40 millions d'euros pour la protection du pape. E a mesma operação de guerra foi montada para tentar conter qualquer tipo de manifestação durante a visita do Papa. Et pareil, le regroupement policier a été énorme afin de protéger le pape. E durante a visita do Papa, os grupos que estavam se organizando, eles mais uma vez mudaram de estratégia de ação. Et pendant la visite du pape, les manifestants ont à nouveau changé de stratégie d'organisation. Ocorreu como antes as manifestações e os protestos de rua. Donc il y a eu pareil des manifestations et des regroupements dans la rue. Com muita repressão por parte da polícia. Avec beaucoup de répression policière. Mas também ocorreram ocupações das câmaras dos vereadores, que é um espaço de decisão política e votação das leis locais. Il y a aussi eu occupation des chambres. Des chambres municipales. Des chambres municipales, là où sont votées les lois municipales. Na cidade, por exemplo, do Rio de Janeiro e de Porto Alegre, as câmaras municipais foram ocupadas. Par exemple, à Rio ou à Porto Alegre. Porque os grupos que estavam atuando nas ruas compreendiam que, por mais que a repressão e a visibilidade fosse grande, a discussão não estava sendo feita no campo da política. Parce que les manifestants se sont rendus compte que, même s'ils étaient nombreux, leurs actions n'avaient pas arrivé. Ça n'arrivait pas aux politiciens. Du coup, ils ont décidé d'occuper l'endroit des politiciens afin d'être écoutés. Quando a gente abria os jornais, as discussões sobre as manifestações, elas estavam na parte de cotidiano e não na parte de economia ou política. Quand on ouvrait la page des journaux, les manifestations étaient dans la rubrique quotidien et non pas politique ou économique. Que eu acredito que é onde essas discussões deveriam estar sendo realizadas. Parce qu'ils pensent que c'est normalement là qu'elles devraient être. E essas ocupações das câmaras, ces occupations des chambres, elas tinham exatamente o objetivo de colocar a urgência da votação da abertura das contas das empresas de transporte. Ces occupations avaient pour but de presser a abertura das contas bancárias, das contas, das despesas, das empresas, dos custos das empresas. De dévoiler le coût des empresas. Companhias de transporte. D'ouvrir et de rendre public les comptes de l'entreprise qui gérait les transports publics. Porque os transportes no Brasil, eles são uma concessão do Estado a empresas privadas. Parce que les transports publics au Brésil sont en fait des concessions faites à des entreprises privées. Que tem uma duração média de 40 anos. Qui dure environ 40 ans. Como en France. E nesse ano iria ocorrer a renovação desse contrato.
Et cette année, le contrat devait être renouvelé. Então, essa atuação mais intensa era também para que esse processo fosse mais claro. Et donc, l'intensification du mouvement a été faite pour justement cette revendication para fazer com que a renovação do contrato fosse mais clara, fosse aberta ao público, pour que le renouvellement du contrat soit plus clair et objectif. Tanto a ocupação da Câmara de Porto Alegre quanto a Câmara do Rio de Janeiro, eles deixaram o prédio após uma semana com a garantia de que essas questões seriam votadas. Donc les occupants sont partis après une semaine en ayant la garantie que ceci se passerait, quoi. E para nossa surpresa, elas não foram votadas. Et à la grande surprise de tout le monde, elles n'ont pas été votées. E por isso as manifestações continuam até agora. Et c'est pour ça que les manifestations continuent jusqu'à maintenant. É importante, nos últimos dias, mesmo não estando no Brasil, tem chegado notícias porque tem acontecido coisas. C'est intéressant parce que même ces derniers jours, qui n'étaient pas au Brésil, né? No dia 7 de setembro foi comemorado a independência do Brasil. Donc le 7 septembre, ils ont commémoré l'indépendance du Brésil. E para essa data, tanto os grupos de esquerda quanto os grupos de direita estavam chamando grandes mobilizações para as ruas. Et pour cet événement, les groupes, tout comme les groupes de droite que les groupes de gauche, ont appelé à la mobilisation. Existem, historicamente, nesse dia, demonstrações militares nas ruas. Donc ce jour-là, normalement, il y a le défilé militaire. Então, ter a presença de grupos contestatórios nesse dia nas ruas era uma afrenta muito grande pro Estado. Et donc, uma afronta. Uma agressão. Ah, ok. Et donc ce jour-là, le fait qu'il y ait des manifestations était un affront très grand pour le gouvernement. Então, as manifestações ocorreram. Donc il y a eu des manifestations. E a repressão, esse dia, talvez tenha sido tão grande quanto a repressão dos dias que antecederam as grandes manifestações. Foi. Et donc ce jour-là, la répression policière a été encore plus grande que celle des manifestations précédentes. As notícias que chegaram foi de que mais de 500 pessoas foram presas. 500. No Brasil inteiro. Donc il y a à peu près 500 personnes qui se sont fait arrêter ce jour-là. E mais de 100 pessoas ficaram feridas. Et à peu près 100 personnes ont été blessées. Sendo que algumas ficaram cegas. En sachant que certaines ont été sérieusement blessées. Por conta da atuação da polícia. À cause de la police. Voltando na questão das câmaras dos vereadores. Pour revenir au sujet des chambres des députés. A Câmara dos Vereadores não só não votou a questão dos transportes. Donc ils n'ont pas voté sur les transports publics. Como aprovaram de um dia para o outro a proibição da utilização de qualquer coisa cobrindo o rosto durante as manifestações. Et ils ont voté l'interdiction de se couvrir le visage pendant les manifestations. Porque apesar de ser uma proibição que existe aqui na Europa já há algum tempo, no Brasil isso não existia. Même si ça fait longtemps que ça existe en Europe, ça n'existait pas au Brésil. E uma pergunta que fica é o quanto a polícia e o Estado brasileiro estão usando essas manifestações para aprovar leis mais rigorosas e para comprar aparatos de repressão mais eficientes ou mais tecnológicos. Et donc la question, on se pose la question maintenant de à quel point la police et le gouvernement utilisent ces manifestations afin de renforcer la police et l'équipement et les lois. Porque imagino que assim como aconteceu aqui, ils pensent que comme ce qui s'est passé ici, que as leis que eram aprovadas como temporárias ou como leis de exceção, que les lois qui étaient votées comme
exceptionnelles ou temporaires passaram a se tornar leis permanentes. sont devenues des lois permanentes. Isso não significa ao mesmo tempo que as pessoas estão se sentindo mais intimidadas ou estão deixando de fazer as ações. Mais ceci ne signifie pas que les personnes se sentent plus intimidées ou qu'elles arrêtent de manifester. O que tem aparecido, tanto em São Paulo quanto em outras cidades do Brasil, é um aprendizado e uma recriação de estratégias. Ce qui s'est passé au Brésil, c'est... ouais. Les gens ont appris E uma et utilização de novas estratégias. ont réutilisé de nouvelles stratégies pour se regrouper. Então, é difícil falar do que vai acontecer para o próximo ano ou para os próximos anos, Donc c'est difficile de dire ce qui va se passer dans les prochaines années. mas existem pelo menos esses dois movimentos acontecendo ao mesmo tempo, Mais au moins, il y a ces deux mouvements qui sont en train de se passer en même temps. que é esse aumento da repressão, o aumento da repressão, L'augmentation de la répression e ao mesmo tempo o aumento da mobilização da et sociedade. l'augmentation de la mobilisation. Bom, acho que a gente pode abrir para as perguntas, que devem ter bastante perguntas. Si vous avez des questions. Qui sont ces groupes de manifestants de droite, ces mélanges de manifestants de droite? Quem são essas manifestantes de direita que se misturam com as manifestantes de esquerda? No Brasil, desde a redemocratização nos anos 80, Au Brésil, depuis la redémocratisation dans les années 80, a distinção entre direita e esquerda sempre foi muito tênue. la distinction entre la gauche et la droite au Brésil a toujours été très légère. Porque o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, que se colocava como um grande partido de esquerda, Parce que par exemple, le Parti des travailleurs qui se disait comme parti de gauche foi sempre um partido populista. était en fait un parti populiste. E o partido de direita, que é o Partido Social Democrático Brasileiro, Et le parti de droite, qui est le Parti social-démocrate, é um partido que reivindica um discurso mais neoliberal. ouais, c'est bien là. Neoliberal. C'est un parti qui revendique des idées néolibéralistes. Mas a atuação tanto de um partido de direita quanto de esquerda junto aos bancos, às construtoras e às grandes empresas sempre foi muito semelhante. A relação entre os partidos de direita e de esquerda. As coisas que os dois partidos fazem são muito próximas. Num campo Donc mais alto. la relation entre les deux partis par rapport à ce qu'ils font, Bancos, avec les banques, construtoras les constructeurs e grandes entreprises. et les grandes entreprises, ça a toujours été très proche. então, por mais que o Partido dos Trabalhadores tenha uma atuação social, Même si le Parti des travailleurs ils ont une action plus sociale, oui, socialiste. a estrutura se mantém sempre privilegiando esses grupos. La structure se maintient toujours en privilégiant Esses grupos. ces groupes. Os grupos de extrema direita, nesse caso, Le groupe d'extrême droite, eles se organizam mais enquanto grupos de gangue e não necessariamente enquanto grupos de proposição política. ce sont plus des groupes qui s'organisent comme des gangs que comme des groupes qui ont des revendications politiques. Então, desde os anos 80, a gente tem nas grandes capitais uma atuação de intolerância e de violência por parte desses grupos. Donc depuis les années 80, dans les grandes villes, et ces groupes restent juste violents. Mas a gente nunca tinha visto eles organizados. Mais ils les avaient jamais vus organisés. Quando nas manifestações aparecem discurso e ações desses grupos de extrema direita, Quand dans les manifestations est apparu un discours de ces groupes-là, muitos companheiros e companheiras ficaram muito assustados com uma possível organização desses grupos que não era conhecida.
beaucoup ont eu peur de l'organisation de ces groupes-là qu'ils étaient en train d'acquérir. Mas quando a gente analisa a atuação desses grupos nas manifestações, Mais quand on analyse leur action dans les manifestations, eles tentaram criar nesses momentos um espírito nacionalista e uma atuação intolerante com outros grupos. ils ont essayé de construire un esprit nationaliste et de intolerância et d'intolérance a outros grupos. aux autres groupes. Isso aconteceu durante 3 manifestações, Ça s'est passé pendant 3 manifestations, mas até agora não foi possível perceber se as pessoas que, de alguma maneira, presenciaram ou compartilharam esse momento com esses grupos, se de fato elas tinham consciência de estar atuando com esses grupos minoritários de esquerda, de direita. mais jusqu'à maintenant, c'était difficile de savoir si les gens qui étaient les gens de gauche qui manifestaient avec ces gens de droite, s'ils avaient conscience qu'ils le faisaient. Se criou entre essas manifestações uma frente antifascista, Il y a eu un front antifasciste qui s'est créé pendant ces manifestations, juntando uma ampla quantidade de grupos radicais de esquerda, qui a réuni beaucoup de groupes d'extrême gauche. mas no final das contas não foi necessário ter uma luta, um embate mais direto, porque no momento que cessam essas manifestações midiáticas, essa extrema-direita ela se esconde nos locais que ela estava antes. Mais au final, Não foi necessário fazer a organização, porque ao fim das manifestações a direita voltou aos seus. Mais au final, ça n'a pas eu d'importance de les confronter, puisqu'à la fin des manifestations, les groupes d'extrême droite disparaissaient. Et donc, Eu acho que é importante isso ter acontecido, porque existiu no Brasil, durante muito tempo, uma crença de que essa extrema-direita ela não existia. Et c'est important que ce soit arrivé parce qu'au Brésil, il y avait cette croyance que l'extrême droite n'existait pas. Que existia um discurso de que o Brasil é um país de todos, onde não existe preconceito. Il y avait ce discours que le Brésil était un pays pour tous et qu'il n'y avait pas de préjugés. E quando essas pessoas, enfim, mostram seu rosto na rua, Et quand enfin ces personnes ont montré leur visage dans la rue, a gente entende que essas pessoas existem, estão ativas, e a gente precisa estar atento aos movimentos desses grupos. les gens ont compris que les gens d'extrême droite existaient, qu'ils étaient là, qu'ils agissaient et que du coup il fallait agir aussi contre eux. Então, existiu o lado muito negativo, mas existiu também um aumento da consciência por parte das pessoas que estão construindo uma luta política. Donc il y a eu Muito negativo por essa ce direita. côté négatif, mais il y a aussi eu ce côté positif où les gens ont pris conscience. Je veux dire en português. Après tu traduis. É importante de citar também que, eu não sei se você viu, já estão juntando assinaturas, é quase certo que vai passar, que vai existir o Partido Militar Brasileiro, você deve ter visto. Et en ce moment, ils sont en train de faire circuler une pétition, ramasser des signatures pour créer le Parti militaire brésilien. Bom, que eu acho que não existe evidência mais clara de que existe uma grande população, ou talvez não tão grande assim, mas bastante considerável de gente. Et apparemment, il y a de fortes chances que ça passe, ce qui prouve qu'il existe, malgré le fait que les gens l'ignoraient assez jusqu'à maintenant, qu'il existe des gens d'extrême droite au Brésil. O partido está sendo criado há alguns anos já. Ça fait déjà plusieurs années que ce parti est en train de se créer. Mas eu acho que, e possivelmente, para os próximos anos, ele vai se transformar num partido oficial. Et sûrement dans les prochaines années, il va devenir officiel. Mas eu acho que a gente tem que entender essa extrema-direita. Mais il pense que les gens doivent comprendre
cette extrême droite, em pelo menos dois grupos, les distinguer en deux groupes. que é esse grupo militar católico Donc il y a le groupe des militaires catholiques e um grupo de um fundamentalismo protestante populista, et ce groupe de fondamentalistes protestants de populista, et populistes, que talvez seja o grupo mais perigoso, Exato. qui est très certainement le groupe le plus dangereux, porque é o grupo que age diretamente nas favelas e no grande público, parce diretamente ligado do que povo, c'est le groupe qui agit directement dans les favelas et avec le public de par la religion évangéliste. e que tem uma atuação também econômica dentro dessa sociedade, Et qui a une action économique dans ces sociétés, de suporte, de support, de Mais- soutien, mas que ao mesmo tempo cobra uma fidelidade. Fidelidade ao et qui aussi a le soutien de la population. o que faz com que tenha um grupo muito intolerante no país, Ce qui fait qu'il y a un groupe très intolérant que nesse momento aparece quase que exclusivamente como uma intolerância religiosa, qui en ce moment apparaît comme une intolérance religieuse, mas que muito facilmente pode se transformar por uma intolerância política. mais qui peut facilement se transformer en intolérance politique. Então, são duas formas de direita extremas C'est deux formes d'extrême droite que a gente tem que entender e tem que ver como eles estão atuando. qu'il faut essayer de comprendre et de voir comment est-ce qu'ils vont agir. Manuel? Moi, je trouve que ça ressemble un peu à ce qui se passe chez nous, finalement. Parce que par rapport à l'extrême droite, lors des manifestations contre le mariage pour tous en France, les groupes d'extrême droite ont énormément infiltré ce mouvement qui était porté par la droite. Os grupos de extrema direita se reuniram com a direita durante as manifestações. Et qu'à travers ça, enfin moi c'est mon analyse, hein, et qu'à travers ça, on a eu un discours d'intolérance, un discours qui s'est amplifié, avec des actions fascistes de plus en plus intenses, et une réponse par des groupes et une réponse antifasciste, un peu des mouvements libertaires, mais des mouvements de gauche, qui correspondent un petit peu. Cette montée de l'antifascisme correspond à cette apparition de l'extrême droite officiellement dans des manifestations générales. Compris? Je fais des gestes. Alors, est-ce que les extrêmes droites, est-ce qu'on peut nous faire le lien entre les cathos intégristes qui sévissent à Lyon et qui sont des gens extrêmement intolérants aussi, et les groupes d'extrême droite politiques? Parce qu'entre le religieux et le politique, on a un peu l'impression que ça pourrait se réunir aussi ici. Eu acho que nesse movimento, que é um movimento La France, não, esse movimento de aumento esse movimento da extrema direita se reunindo tanto no Brasil quanto na França quanto em quase todas as partes do mundo. donc ils pensent que ce mouvement où l'extrême droite se réunit à d'autres groupes politiques, tout comme en France comme au Brésil, Ele já aconteceu em outros momentos históricos, mas na minha vida eu nunca tinha vivenciado isso. il s'est déjà passé dans le passé, mais dans Por notre notre vie, ouais, pour génération. notre génération, pas encore. E quando a gente entende a história, a gente entende que esse é um momento que não dá para ser neutro, né, na história. Et quand on comprend l'histoire, on comprend que ce mouvement, il n'est pas neutre. Então, se por um lado a gente entende e teme pelo futuro por conta do avanço desses grupos, Donc d'un côté, même si on comprend et qu'on a peur de ce qui se passe dans ces groupes-là, me parece que a luta também fica mais clara. on pense aussi que la lutte est plus claire. Então, existe
a necessidade de se posicionar e de entender como a gente está vivendo e como a gente está agindo se coloca no embate com essas mudanças. Et maintenant, il existe l'exigence de se positionner et De se pôr em embate, Por confronto. de se confronter. E eu tenho uma perspectiva positiva, Mais il y a une perspective oui, positive, porque no caso do Brasil, por exemplo, parce que dans le cas du Brésil, uma das frases que foi dita durante as manifestações une des phrases qui a été dite pendant la manifestation era que o Brasil acordou est que le Brésil s'est réveillé. e as pessoas pobres e da periferia Et les gens pauvres des périphéries, des favelas, respondiam que a favela nunca dormiu. ont répondu que la favela ne dormait pas. Então, existe uma parcela muito considerável da nossa população Donc il existe une part assez grande de la population que conhece uma miséria que nunca conheceu uma coisa diferente da própria miséria. qui n'a jamais connu autre chose que la misère. Então, me parece que as pessoas estão dispostas a tentar alguma coisa diferente. Donc ils pensent que les gens sont prêts à essayer de faire quelque chose qui puisse faire la différence. Est-ce que la conscience politique dans ces quartiers, là, dans ces favelas, elle est ce qu'on pourrait appeler, qualifier de mature, assez mature pour justement générer une révolte avec des revendications claires, avec un arrière-fond politique et Você acha que nas favelas Existe consciência política. não é madura o suficiente para... Eu acho que a gente não consegue fazer uma análise de uma estrutura. Talvez eu consiga falar que existem muitos grupos com consciência, indivíduos com consciência e muitos indivíduos e grupos que não têm uma consciência política. C'est difficile de faire une analyse de ce groupe de société. Mas, Porque existe tanto uma parcela que tem consciência quanto uma parcela que não tem consciência. parce qu'il existe à la fois un groupe, une portion qui a une conscience politique et une autre qui n'en a pas. Quando a gente observa as lutas sociais e as criações culturais que surgiram nos últimos 20 anos dentro dos grupos de favela, Quand on observe as lutas sociais les e luttes sociales as criações culturais. et les créations culturelles, A gente tem, por exemplo, por parte da parte da cultura, uma resistência e luta gráfica através dos grafites, dans les favelas, il y a eu le développement des graffitis, que é um grafite muito político. qui est un graffiti politique. A gente tem a música, tanto o rap, o funk ou diversas expressões musicais muito politizadas. Dans la musique aussi, la musique qui s'est politisée, le rap, le hip-hop, le funk. E a gente tem também essa experiência da luta pela própria casa, que é uma luta constante dentro das favelas. Et il y a aussi cette lutte pour sa propre maison, qui est une lutte qui se passe dans la favela. E nesse mesmo espaço, a gente tem uma atuação muito grande das igrejas neopentecostais. Et dans les favelas, il y a aussi les églises évangélistes. Pentecostais, Pentecôte, qui sont extrêmement influentes. Então, são duas coisas que acontecem no mesmo território, Donc ce sont deux choses qui se passent au même endroit e que é impossível de entender uma determinação nesse processo. et c'est impossible de trouver Determinação. une détermination là-dedans, quoi. Porque são muitas influências dos dois lados que cercam essa comunidade. Parce que ce sont des influences des deux côtés qui influencent cette communauté. Et voilà. Hier, dans l'interview que tu donnais, tu disais que le mouvement anarchiste renaissait de ses cendres au Brésil
Et tu le sens comment, toi? Enfin, tu le vois grandir, intéresser du monde ou rester cantonné dans un petit groupe? Ontem você falou na rádio que o movimento anarquista no Brasil está renascendo. E você acha que vai se abrir ao mundo ou vai ficar no Brasil? My pleasure, Paul. Não, tipo, vocês vão ficar na minoria no Brasil ou vocês vão entrar em contato? Eu acho que nos últimos anos tem tido um interesse e uma vontade muito grande de um internacionalismo. Ces dernières années, il y a eu une grande envie de s'internationaliser. Não no sentido de simplesmente conhecer o que está acontecendo fora, Pas uniquement sur le fait de s'intéresser à ce qui se passe en dehors, mas repensar as nossas próprias possibilidades de atuação e de compartilhamento dentro do Brasil. mais aussi de repenser les moyens de lutte et d'action au sein du Brésil. Os grupos anarquistas, eles praticamente desapareceram no Brasil durante as duas ditaduras que a gente viveu. Les groupes anarchistes ont quasiment disparu pendant les dictatures. E essa memória de luta, ela praticamente não existe na população. Et cette mémoire de la lutte, elle n'existe quasiment pas pour les Brésiliens. Se o movimento nos anos 80 começa como basicamente um movimento ligado à música punk, Même si dans les années 80, le mouvement renaît à travers la musique punk, nos anos 90 e principalmente nos anos 2000, a diversidade de atuação se amplifica na sociedade. dans les années 90 et les années 2000, l'action s'est diversifiée. Existem alguns grupos atuando junto com movimentos sociais, Il y a des groupes qui agissent avec des mouvements sociaux, mesmo compreendendo que grande parte dos grupos sociais tem uma perspectiva leninista de atuação. Leninista. même si ces mouvements sociaux voilà, sont léninistes. Mas os grupos anarquistas tentam atuar com a base do movimento, com as pessoas que estão vivenciando as ocupações, vivenciando esses espaços de luta real. Les anarchistes essayent de se regrouper avec ceux qui participent aux événements. Também tem tido um trabalho grande desse resgate da memória e desse compartilhar a memória com um público amplo. Il y a eu aussi un grand travail pour la mémoire, Compartilhar a memória com o público geral. de retrouver cette mémoire de la lutte et de la partager. Que de alguma maneira é o trabalho que a gente na Biblioteca Terra Livre tenta fazer. Ok. Que é o trabalho que a gente da Biblioteca Terra Livre C'est par exemple le travail que lui il fait avec la bibliothèque. E uma coisa que aconteceu esse ano em decorrência das manifestações da estratégia dos grupos Black Bloc En conséquence des actions des groupes Black Bloc, foi que os grandes meios de comunicação começaram a perguntar o que é o anarquismo, quais eram as formas de atuação, o que queriam os anarquistas. donc en conséquence au Black Bloc, les médias se sont intéressés à qu'est-ce que c'est que l'anarchie, d'où ça vient. E isso abriu espaço tanto para reportagens de má-fé dos meios de comunicação, má-fé de más intenções. De más intenções. Donc ceci a laissé la place à des reportages qui avaient de mauvaises intentions. Como existiram alguns meios de comunicação que foram muito honestos e entraram em contato com grupos, fizeram boas reportagens. Tout comme il y a eu des reportages qui avaient de bonnes intentions et qui ont été honnêtes. E o que é interessante é que pessoas começaram a procurar muito mais as informações sobre anarquismo, sobre grupos, sobre quais são as possibilidades e as respostas dos grupos anarquistas. Et donc les gens ont commencé à s'intéresser justement à l'anarchie et les possibilités, les actions. E eu acho que de alguma maneira essa relação que a gente tem que estabelecer internacionalista
é para mostrar o que temos feito no Brasil. Et donc cette position internationaliste sert justement à montrer ce qui se passe au Brésil. E também trazer para dentro o que a gente tem aprendido fora. Et aussi à importer ce que les gens ont appris à l'étranger. Alors, la grande révolution, c'est pour quand au Brésil? Ils m'ont l'air prêts, là. Eu acho que, assim como algumas pessoas aqui nessa sala, Ils pensent que, comme certaines personnes dans cette salle, a revolução é um processo de intensificação das lutas. l'évolution, Revolução. C'est un processus la révolution, voilà, Que tem antes um processo de evolução dessa conscientização e desse compartilhamento. que tem antes que tem antes Processo de compartilhar, que tem todas essas questões que que le fait precedem. de partager ces questions, E que depois desse processo intenso retornam essas questões, né? De criar estruturas, criar possibilidades e confrontar as tu l'as compris. c'est les petits après il y a de procès tu peux dire encore je vais traduire continue pour que tem anteriormente esse processo de luta e de aprendizado. ouais. Antérieurement existait dans un procès un processus d'apprentissage. et E depois dessa intensa revolução, Et après cette révolution intense, esse processo continua. ça continue. Como diria Élisée Reclus, Comme dirait Élise Reclus, é a evolução e a revolução. c'est l'évolution et la révolution. Não existe a grande revolução. Et ça n'existe pas, la grande révolution. Existe a revolução, a evolução, a revolução, a evolução, a revolução. Quelle est la sociologie des manifestants, aussi bien de gauche que de droite? Est-ce que c'est une jeunesse qui est cultivée, qui a des études, qui n'a pas d'argent? Est-ce que c'est des gens aussi qui sont des favelas qui sont mélangés? Est-ce que les gens des basses couches sociales ont rejoint les étudiants pour lutter ensemble? Ou c'est vraiment séparé? Quem foi manifestar? Os estudantes? Todos juntos, os separados? Eu acho que depende. Ça dépend. Depende, na minha leitura, as manifestações que ocorreram em junho em São Paulo, Donc, selon lui, les manifestations qui se sont passées en juin à São Paulo, principalmente as manifestações no centro da cidade de São Paulo, surtout celles en centre-ville, elas infelizmente não tiveram uma perspectiva de classe social. Malheureusement, il n'avait pas une perspective Des classes. sociales. Porque as pessoas que trabalham no centro da cidade de São Paulo, parce que les gens qui travaillent en centre-ville, que são pessoas de classe média e pobres, qui sont des gens de la classe moyenne ou pauvre, iam todo dia trabalhar ils allaient tous les jours travailler, e após a jornada do trabalho, et après le travail, as pessoas iam para a manifestação. ils allaient manifester. Só que quem ficava na manifestação Sauf que ceux qui restaient dans la manifestation, eram as pessoas que moravam próximas do centro. c'était celles qui habitaient dans le centre. Porque as pessoas pobres que moram na periferia Parce que les gens pauvres qui habitent en périphérie, tinham que ils pegar devaient rentrer. Tinham que pegar 2 ônibus, um trem, Ils doivent prendre 2 bus, un train. demorar 2 horas a 3 horas, Ça dure entre 2 ou 3 heures para no dia seguinte estar de volta no centro para pour trabalhar. être de retour le jour suivant Eu pour entendo. travailler. E por isso existiu um discurso nesse momento e nesse lugar C'est pour ça qu'à ce moment-là, en centre-ville, il y a un discours nesse momento e nesse lugar, nesse tempo e nesse espaço. de quê? Eu vou chegar lá. Então, já trouxe. Que pode ser um discurso entendido como um discurso de classe média.
Donc c'était à ce moment-là précis, à cet endroit-là, c'était un discours qu'on peut comprendre comme un discours de la classe moyenne. Mas quando num outro dia a gente vê uma manifestação fora do centro, Et quand il y a une manifestation en dehors du centre-ville, que acontece às 7 horas da manhã ou às 8 horas da manhã, qui se passait à 7 ou 8 heures du matin, essa manifestação que está acontecendo dentro do mesmo movimento, dentro do mesmo contexto, cette manifestation qui se passait dans le même mouvement, tem uma perspectiva mais clara de luta e uma luta que não é só política, mas também econômica. elle avait une perspective plus claire, qui n'était pas seulement Não é só política, também econômica. pas seulement politique, mais aussi économique. Porque busca, na sua estratégia, fechar a cidade e impossibilitar que as pessoas vão ao trabalho. Parce qu'elle avait pour objectif de fermer la ville et d'empêcher les gens d'aller au travail. E tampouco de que os produtos e o comércio possam funcionar normalmente. Et aussi de stopper les commerces de fonctionner. Então, as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Alors les deux choses sont en train de se passer en même temps. E existem estudantes tanto numa manifestação quanto em outra. Et il y avait des étudiants autant dans la manifestation périphérique en centre-ville. Mas existe também esse corte de classe que é possível de ser compreendido. Mais il y avait aussi cette division des classes Que pode ser isso. qui pouvait se voir. Ouais, c'est un peu sur autre chose. Et, enfin, pour arriver à comprendre aussi pourquoi des fois le prix du billet, etc. était très important comme déclenchement. Enfin, ce serait bien, je pense, qu'il rappelle le nombre d'habitants à Sao Paulo et les lignes de métro et de bus, parce que je crois qu'il faut, c'est hyper parlant, c'est vraiment très parlant. A cidade de São Paulo tem a cidade mais ou menos 12 milhões de pessoas. A cidade. Alors dans la ville de Sao Paulo, il y a 12 millions d'habitants. Avec la périphérie. Non, Só a périphérie. Só a cidade. C'est un peu différent La ville. ici, c'est pas pareil. Donc la Grand Lyon, c'est équivalent à São Paulo. Et après la Grand Lyon, vous avez des petits villages. Et ça, on dit, que ça commence la périphérie. Du coup, c'est pas pareil comme ici. On peut dire que tu agglomères aussi ou l'un ou les autres petites villes à côté du En fait, Sao Paulo est une ville qui fonctionne par quartier. Donc il y a le centre-ville et après il y a des quartiers périphériques qui, voilà, comme il disait, nous on appelle ça Oulin, Saint-Genis, mais eux ce sont vraiment des quartiers. Bien sûr, il y a moins d'espace, hein, c'est tout urbanisé. Et si on compare les deux cartes, Sao Paulo centre-ville fait à peu près la taille de Paris périphérie, quoi. C'est assez gigantesque. C'est pour ça qu'il y a besoin d'au moins 2 ou 3 heures pour traverser la ville en transport en commun. E essa grande São Paulo tem mais de 20 milhões de habitantes. Et donc Sao Paulo et la périphérie, il y a plus de 20 millions d'habitants. A cidade tem 5 linhas de metrô. La ville compte 5 lignes de métro. E 4 linhas de trem. Et 4 lignes de train. 5 linhas de trem. 5. Ouais. Nos últimos 10 anos, o investimento nos ônibus, nas linhas de ônibus, Ces 10 dernières années, l'investissement dans les lignes de bus diminuiu. a diminué. Então, o metrô, por dia, no metrô, passam 4 milhões de pessoas. Il y a 4 millions de personnes qui utilisent le métro par jour. Então, quando vocês pensam na pior situação que vocês já passaram aqui, Donc, quand vous pensez à la pire situation que vous avez pu vivre ici à Lyon, é pelo menos 20 vezes pior. à Sao Paulo, c'est au moins 20 fois pire. Para dar uma dimensão bastante concreta desse quão pior é, Pour vous donner une dimension à peu près concrète de à quel point c'était pire, ça peut être pire. nas estações, na periferia da cidade, Dans les stations, dans la gare à la périphérie, as filas são de pelo menos 30 minutos, próximo do horário do rush. au moment du rush, il y a
Il y a à peu près 30 minutes d'attente, de file d'attente, para entrar dentro do trem. pour rentrer dans le train. E para o trem conseguir fechar a porta, Et pour que le train ferme les portes, fica um guarda, que é como um policial do trem, il y a comme un garde qui tient les portes afin qu'elles puissent se fermer. que bate nas pessoas para que elas consigam se espremer mais, se apertar ainda mais. Ce garde tape sur les personnes afin qu'elles s'enfoncent, qu'elles rentrent dans le train. E é uma violência concreta, existem imagens que são socos e chutes nas pessoas para que as pessoas se apertem ainda mais. Et donc c'est vraiment une violence qui existe avec le garde a une matraque et tape sur les gens. E essa é uma violência que acontece todos os dias. Et c'est une violence quotidienne. Então, quando a gente pergunta por que as pessoas ficam tão revoltadas com um aumento de 20 centavos, Donc quand on se demande pourquoi est-ce que les personnes se sentent aussi révoltées pour une augmentation de 20 centimes, essa revolta é concreta e acontece por uma causa que acontece todo dia. elles se révoltent pour une cause qui se passe tous les jours. Então, eu acho que isso dá uma dimensão um pouco mais real do que os meios de comunicação falam, que é só uma questão de alguns que é pouco dinheiro. Ceci vous donne une dimension plus réelle, plus réaliste que ce que les médias peuvent vous dire. E é por isso que essa é uma pauta tão forte e que ocorreram tantas manifestações em decorrência dessa com esse tema. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de manifestations à ce sujet. Por exemplo, quando a gente analisa as contas das empresas, Quand on analyse par exemple les comptes des entreprises, pelo menos 30% do que é gasto com o transporte à peu près 30% de ce qui est dépensé pour les transports, é só para controlar se as pessoas estão pagando ou não os bilhetes. Então, é só para construir estruturas de controle. c'est juste pour contrôler en fait si les gens payent ou pas le transport public. E não para melhorar a qualidade do Et transporte. non pas pour l'améliorer. J'avais entendu qu'il y avait un petit peu des bagarres, des mouvements d'extrême droite à São Paulo qui se battaient avec les anarchistes, et je ne savais pas s'il y avait une vraie réalité de l'extrême droite au Brésil. Vou tentar ser bastante breve, porque eu acho que já respondi. Que uma extrema-direita existe. Il existe une extrême droite. A extrema-direita mais violenta ou mais nazista Il y a une extrême droite violente et naziste atua como gangue, basicamente. qui s'est plutôt organisée comme un gang. Mas que existem grupos de extrema-direita Et il existe aussi des groupes d'extrême droite que estão brigando por poder político, qui, eux, ont un positionnement politique, que estão criando partidos militares qui veulent créer un parti militaire ou que têm uma atuação populista junto com dentro das periferias. ou qui ont une action populiste à l'intérieur des favelas. O que aparentemente nenhum desses dois grupos atuam em conjunto com os nazistas. Mais bon, apparemment, aucun des deux groupes n'agit avec les nazis. Les groupes nazistes. Você disse que num certo ponto das manifestações, elas chegaram a ser manifestações vazias. Alors, apparemment, il a dit à un moment que les manifestations sont arrivées à un point où les revendications étaient vides. C'était vide de revendications. Não que as reivindicações tenham sido vazias, mas você não acha que só o fato simples das pessoas terem ido para a rua para manifestar, por mais que elas não tivessem tanta certeza do que elas estavam indo manifestar? Mais vous ne pensez pas que juste le fait que les gens se soient mobilisés, qu'ils aient eu la conscience d'aller dans la rue, não mostra já uma grande, para os brasileiros, para a realidade brasileira, uma grande descontentação com a forma de política brasileira e isso faz com que se torne uma forma de politização da população?
Ouais, voilà. Tu penses pas que ce soit déjà, pour la réalité brésilienne, déjà une avancée? Eu acho que sim, Je pense que oui. porque existe uma crise com esse sistema representativo. Parce qu'il existe une crise avec ce système représenté. Crise du système représentatif. Diferente do que aconteceu nos anos 80 no Brasil, por exemplo, Différemment de ce qui s'est passé dans les années 80 au Brésil, é muito difícil acreditar que as pessoas já não acreditam nem no partido de direita nem no partido de esquerda. les gens ne croient ni au parti de droite ni au parti de gauche. E existe um certo tipo de discurso onde as pessoas querem ter uma participação na construção política. Il existe une sorte de discours où les gens veulent participer à la politique. Mas que me parece que os trabalhos para transformar essa democracia direta numa democracia representativa consultiva, Mais il pense que le travail que demande de transformer uma democracia direta numa une démocratie de droite en... direta. Não, uma democracia direta, não de direita. Une démocratie directe en Uma democracia representativa participativa. démocratie représentative, É muito fácil. le travail est très facile. Então, precisa, na minha perspectiva, ampliar a discussão política Donc il y a besoin d'amplifier, d'agrandir la discussion politique. e isso só é possível, de fato, com muita propaganda Et ceci est possible avec beaucoup de publicité e muita atuação política et beaucoup d'actions politiques fora dessas estruturas. en dehors des structures. Então, isso, ao mesmo tempo, coloca uma responsabilidade muito grande Et ceci donne une grande responsabilité em todos os grupos que estão propondo uma forma diferente. à tous les groupes qui proposent une forme différente. Se esse descontentamento geral das pessoas é positivo, Si le mécontentement général des gens est positif, ele é sempre perigoso também, il est toujours aussi dangereux. porque esse não é o momento onde as pessoas adquiriram uma consciência. Isso é Não é. Não é. Ce n'est pas un moment où les gens acquièrent une conscience. É só o momento que elas apresentaram uma ligação a uma coisa que ao tempo todo ataca elas. C'est juste un moment où les gens se sentent reliés à... É só uma resposta ao ataque cotidiano. C'est juste une réponse aux attaques quotidiennes. E se a gente olhar outros momentos históricos, isso foi a resposta de uma ditadura ou de um totalitarismo atendeu a essas demandas. Et si on regarde dans le passé, la réponse des dictatures De um totalitarismo. foi o totalitarismo. Ou o totalitarismo A resposta foi atendeu ou essas respostas totalitarismo dessas pessoas, atendeu as angústias dessas pessoas. Attendez. Satisfez. Donc, si on regarde dans le passé, les dictatures, elles ont répondu aux attentes des gens. E eu acho que, por exemplo, hoje, 11 de setembro... 11 de setembro. Não, hoje. Et pour aujourd'hui, fazem exatamente 40 anos ça fait exactement 40 ans do golpe militar no Chile. qu'il y a eu Militaire Chile. Voilà. Então, essa é uma memória que a gente não pode esquecer. Donc c'est quelque chose qu'on ne va pas oublier. Porque quando existe um certo tipo de anseio social, anseio, vontade, Parce que quand il existe une certaine volonté sociale, existem diversas respostas para essa il y a aussi différentes réponses. Est-ce que les quartiers justement des favelas se sont mobilisés pendant les grèves? As favelas foram manifestadas? Pendant les manifestations. As favelas, como uma entidade
Não, Não. porque elas não existem como La um favela grupo. comme entité, elle n'existe pas en tant que groupe. Existem muitos grupos de luta Il y a beaucoup de groupes de lutte que se mobilizaram qui se sont e, mobilisés e seguem mobilizados. et qui, E Segue continuam mobilizados. et qui continuent à se mobiliser. Por exemplo, quando no ano passado, na cidade de São Paulo, Par exemple, l'année dernière à Sao Paulo, 70 favelas tiveram 70 75 favelas foram queimadas. ont été brûlées. Esses incêndios Et ces incendies, que os meios de comunicação e a polícia disseram que foram acidentais, et ces incendies que les médias ont dit étaient accidentels, quando você olha a localização dessas favelas no mapa de São Paulo, quand vous regardez l'endroit sur la carte de ces favelas, elas estão exatamente nas áreas de especulação econômica da cidade. elles se trouvent dans les endroits de spéculation économique de la ville. E existe dentro desses grupos uma luta e mobilização muito forte contra todo esse processo de ataque que eles estão sofrendo. Et il y a du coup une mobilisation très forte à l'intérieur de ces groupes-là pour lutter contre ça. E é interessante entender que mesmo as pessoas que estão ligadas muitas vezes às igrejas, elas também estão lutando pela sua garantia de moradia. Et c'est intéressant de savoir de comprendre que les gens qui sont dans les églises, Elas estão lutando pela sua ils luttent condição de aussi luta. pour la qualité de vie. Então, não é uma dicotomia absoluta Donc c'est pas une dichotomie absolue entre essas pessoas que vivenciam esse discurso reformista de direita entre ces gens-là qui avaient un discours réformiste de droite, com a atuação política social efetiva delas. avec l'action sociale, Efetiva. Dessas pessoas. avec l'action réelle É real. Física, de concreta. ces gens. Après la dernière dictature de 1990, est-ce que le mouvement anarchiste était étudié physiquement? Est-ce qu'il restait des vieux militants anarchistes qui ont pu transmettre un savoir? Est-ce qu'il y avait des livres qui circulaient? Comment le mouvement est né de rien? Est-ce que c'est une influence étrangère, des gens qui sont venus d'Europe, ou est-ce que sur place, des gens étaient restés comme des agents dormants dans la dictature et après se sont réveillés avec la démocratie? Nos anos 90, depois da dictadura, como o movimento anarquista nasceu? Tinha, tipo, velhinhos que tinham livros anarquistas que ensinaram, ou foi mais uma influência posterior? Tudo isso. C'est complexe. Porque os velhinhos anarquistas existiam, mas eram poucos, Parce qu'il existait des vieux anarchistes, mais ils étaient peu nombreux, que estavam em contato muito mais próximo com, principalmente, um movimento anarcopunk ligado à música. ils étaient plus en contact avec le mouvement punk de la musique. E essa troca tinha muita influência também por parte da música, de uma cultura e de uma atuação que vinha de fora. Et cet échange était influencé justement par une influence extérieure de la musique. Então, nesse momento, basicamente, as influências anarquistas vieram desses dois pontos. Donc en fait, l'influence est venue des deux côtés. E é difícil a gente falar da existência de um movimento anarquista. Et c'est difficile de parler qu'il existait un mouvement anarchiste. Existiam alguns grupos, outros militantes, mas era algo muito pontual. Il existait des groupes ou des militants, mais c'était très ponctuel. Eu acho que mesmo hoje, no Brasil, Même aujourd'hui, é difícil a gente falar de um movimento anarquista. même aujourd'hui au pays, c'est difficile de parler d'un mouvement anarchiste. A gente pode falar que existem algumas perspectivas e organizações que estão assumindo uma postura, On peut parler de groupes ou de mouvements qui assument cette position-là, mas muitas vezes são conflitantes. mais plusieurs fois, parfois, il y a des conflits. Então, dependendo do olhar que a gente tiver para o que é existir um movimento anarquista,
Ça dépend du regard qu'on pose là-dessus. S'il existe un mouvement anarchiste, A gente pode falar que ele não existe hoje, on peut dire qu'il n'existe pas aujourd'hui. mas o que acontece na prática é de que cada vez mais tem surgido pessoas e grupos que estão reivindicando essa forma de atuação. Mais dans la pratique, il y en a de plus en plus qui apparaissent. Influenciados um pouco pela nossa história, um pouco pela história que vem das pessoas que trazem discussões e experiências de fora, trazidas pelos militantes que vão para fora. Influencés par l'histoire, par ceux par les étrangers et puis par ce qu'ils apprennent à l'étranger. E muito por esse anseio de perguntas que as pessoas começam a fazer, que não necessariamente tem um histórico anarquista. Et aussi par cette curiosité des gens qui commencent à se poser des questions sur l'anarchie. Tu parlais des Black Blocs. Est-ce que les mouvements altermondialistes ont permis cet essor anarchiste? Non, parce que je n'ai pas entendu ça comme ça. Est-ce que l'influence, elle est arrivée aussi par les mouvements intermondialistes? Parce que tu parlais des Black Blocs, mais je ne sais pas si... Eles influenciaram os altermondialistas? Sim. Não sei se eu... Se os movimentos Black Bloc, por exemplo, que estão acontecendo agora no Brasil, fazem parte sim de uma influência exterior, de uma influência principalmente internacionalista. Eu acho que essa estratégia do Black Bloc Cette stratégie du Black Bloc, é uma estratégia que foi apropriada pelas lutas desse ano, elle a été appropriée par les luttes qui se sont passées cette année, principalmente pela estética do Black Bloc, da atuação Black Bloc. Estética da Estética, forma porque de é atuação. uma coisa, você fica tudo em preto, você põe máscaras pretas, é uma estética porque chama a atenção, é bastante Visual. et ils l'ont utilisé plus par l'esthétique du Black Bloc qui était quelque chose qui tapait l'œil, qui attirait l'attention. O Black Bloc no Brasil aprendeu menos pela filosofia e mais pela imagem. Ça, ils ont plus appris par l'image que par la philosophie. Então, em alguns casos, em algumas cidades, existem grupos Black Bloc. Donc parfois, dans quelques villes, il existe des groupes de Black Bloc E não uma estratégia Black Bloc, et pas une stratégie Black Bloc, que foi como ele surge na Europa em geral. qui n'a pas été le cas en Europe. E isso é positivo e negativo. C'est positif comme négatif. É positivo porque adquire uma multiplicidade de estratégias que não necessariamente estavam na origem desse movimento. C'est positif par la multiplicité des stratégies qui n'étaient pas possibles auparavant. E negativo, no caso dos grupos, porque cria uma possibilidade de repressão maior. Et négatif pour les groupes puisqu'il existe une possibilité de plus grande répression. Então, Après les manifestations, il y a, est-ce que des personnes ont été en prison, ont été emprisonnées? Pessoas foram para a cadeia? praticamente em todas as manifestações. Na cadeia? Sim. Porque como é diferente aqui, as pessoas às vezes elas são presas em manifestações e soltas na sequência. E lá elas continuam presas até um julgamento. Quasiment tout le monde qui a été arrêté est allé en prison, puisqu'en Brésil c'est différent. Les gens qui sont arrêtés restent en prison jusqu'à leur jugement. Então, não necessariamente todas as pessoas que foram presas durante as manifestações ficaram vários dias presos. Donc, c'était pas... Non, nécessairement. Não necessariamente. C'était pas obligé que les gens qui étaient arrêtés restent plusieurs jours en prison. Porque tiveram pessoas, por exemplo, que foram presas porque elas estavam com um vinagre na mochila. Parce que, par exemple, il y a eu des gens qui se sont fait arrêter parce qu'ils avaient du vinaigre dans leur sac. A acusação da polícia foi que o vinagre podia ser utilizado para produzir uma bomba. Vous avez compris. E essa é uma afirmação, uma acusação totalmente infundada. Mais c'est une accusation infondée de penser que le vinaigre était utilisé pour faire des bombes. Então essas pessoas tiveram que ser soltas no mesmo momento, sem nenhuma acusação. Ces personnes-là ont été relâchées vu qu'elles n'avaient pas d'accusation réelle. Mas a cada nova atuação
dos grupos nas ruas. Mais à chaque action des groupes dans la rue, A repressão tem sido maior il y a encore plus de répression e as prisões têm sido muito mais difíceis de ser revertidas. As prisões dos indivíduos, das pessoas têm tido cada vez mais dificuldade Et de du sair. coup, c'est de plus en plus difficile pour les gens de sortir de prison. Porque as acusações são de terrorismo, Parce qu'ils sont accusés de terrorisme, formação de quadrilha, de criar um grupo de bande armée. Ouais, de vandalismo. vandalisme. Então, se criam pelo menos 4 ou 5 acusações para os indivíduos. Donc les gens sont accusés de au moins 4 ou 5 choses à la fois. E se dificulta a atuação dos advogados para tentar retirar as pessoas de Et dentro. le travail des avocats est encore plus difficile. Então, pela primeira vez depois de muitos anos, Donc du coup, pour la première fois depuis plusieurs années, existe um movimento que está sendo criado para a libertação dos presos políticos. il existe un mouvement qui est en train de se créer pour la libération des gens qui... Que não necessariamente o anarquista Black Cross, que é os anarquistas que lutam pela libertação dos presos políticos, Donc ce ne sont pas seulement les anarchistes qui luttent pour la libération des prisonniers, mas tem tido basicamente essa característica. mais ce sont principalement eux quand même. Peut-être la dernière question, je ne sais pas, mais est-ce que justement on peut faire fonctionner la solidarité internationale pour aider justement les prisonniers? Est-ce qu'on peut aider de manière quelconque? Eu acho que ainda não existe. Como isso é uma coisa muito recente e tem principalmente ocorrido nesse último mês, Comme c'est très récent, il ne sait pas si ça existe. eu acho que não tem tido uma mobilização de propaganda e de solidariedade tão grande. Il n'y a pas eu de mobilisation aussi grande. Mesmo porque quando a gente faz uma leitura mais crítica desse processo desse pedido de solidariedade, quando a gente faz um pedido, quando a gente compreende de uma maneira crítica esse processo de pedido de solidariedade. Se a gente faz uma leitura desse pedido de solidariedade, Even when we look in a critical way to this asking for solidarity, a gente tem que entender que na sociedade, em diversos grupos, fizeram um mau uso dessa ajuda, desse pedido de solidariedade. On doit comprendre qu'il y a eu des mauvaises utilisations de ces appels de solidarité. Então, eu imagino que é sempre difícil para um grupo, quando recebe uma informação de que temos presos políticos, mas sem muitas informações sobre quem são esses presos, o que aconteceu, prestar essa solidariedade. Donc c'est difficile de donner cette solidarité, mais il y a peu d'informations sur les prisonniers politiques. E isso é uma pena porque isso enfraquece a luta de uma maneira concreta. Et c'est dommage parce que ça fragilise la lutte de manière concrète. Então eu acho que por isso também é importante ter esse tipo de troca, de explicar o que está acontecendo e outras pessoas conseguirem compartilhar isso, ou ter acesso a uma informação mais direta, uma vez que a gente agora se conhece de alguma forma. Du coup, c'est pour ça que c'est très important pour lui d'avoir ce genre de rencontre aujourd'hui. c'est juste pour compléter la question. Peut-être qu'il n'y a pas un aide internationale, mais il y a des groupes des avocats au Brésil, des étudiants, des droits en général, qui formaient des groupes pour aider des gens qui sont arrêtés dans la manif. Et à cause des groupes comme ça, qu'il y a des gens qui sont relâchés, qui sont relâchés, voilà. Mais international, je pense pas aussi comme lui que ça existe. C'est un peu compliqué de faire. Ça peut se créer. Hein. Pas se créer. Il y aurait plein d'autres questions. Hein. On parle de plein de choses sur les enfermements par la police. Enfin bon, on avait de quoi dire. Hein. Mais peut-être, de toute façon, on garde le lien.
s'arrêter là. Oui, on reste bien avec eux, on propose des dessins. On peut réfléchir à une caisse de solidarité internationale. Et puis... Il y avait votre commune aussi. Comment? Il y avait votre commune. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de similitudes, il y a beaucoup de choses qui ressemblent en fait. Beaucoup de choses dans les stratégies policières. Mais ça aurait été très très long. Politique du monde entier, en même stratégie, on dirait qu'ils ont une promotion commune. Oui, on a l'impression que la police est formée à un même endroit. C'est bien un commerce. Voilà, donc on peut peut-être, si vous êtes d'accord, on peut peut-être s'arrêter là. Et puis, ceux qui veulent rester, on peut terminer la discussion autour d'un repas, si ça vous dit. Voilà, merci beaucoup. Merci. Queria agradecer Eu voulais remercier e fazer convite, et inviter. que eu acho que o próximo ano vai ser um ano particularmente interessante no Brasil. Quer que eu dê Que o próximo Que o próximo ano vai ser um ano particularmente interessante. Je dis que l'année qui vient va être une année assez intéressante. Não dentro dos estádios, Não dentro dos estádios, porque vai ter a Copa do Mundo. Então, não dentro dos estádios da Copa do Mundo. Ah, pas dans les stades de la Coupe du Monde, mas nas ruas. mais dans les rues. Todos que quiserem ir estão convidados. Donc vous êtes invités à aller dans les rues du Brésil l'année prochaine. Merci. D'accord.